Ela comprou um café sem saber que mudaria sua vida. Ele fingia ser um sem-teto, mas escondia um grande segredo. Um gesto de bondade despertou um amor irresistível. Quando a verdade vier à tona, será tarde demais. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O aroma do café impregnava o ar da pequena cafeteria na esquina da Rua Augusta, onde Luísa se encolhia contra o frio intenso daquela manhã de julho em São Paulo. Seus dedos tremiam levemente enquanto ela ajustava o cachecol, tentando se proteger da brisa gelada, que insistia em encontrar frestas em suas roupas. A fila estava maior que o normal, provavelmente devido ao clima que fazia todos buscarem um pouco de calor nas bebidas quentes. Enquanto esperava, Luísa consultou mais uma vez o relógio. Estava atrasada para a reunião na agência de publicidade, onde trabalhava há 2 anos. Mas não podia começar o dia sem seu café expresso duplo. Era seu ritual, sua pequena indulgência antes de enfrentar mais um dia de batalhas no competitivo mundo da publicidade. Foi quando seus olhos capturaram uma imagem que a fez esquecer momentaneamente seu próprio desconforto. Um homem estava sentado na calçada, próximo à entrada da cafeteria. Não era incomum ver pessoas em situação de rua naquela região, mas havia algo diferente nele. Talvez fosse a forma como mantinha a postura ereta, mesmo sentado no chão frio, ou o modo como seus olhos pareciam distantes, contemplando algo além do movimento frenético da cidade. Ele segurava um copo vazio entre as mãos, protegidas por luvas sem dedos gastas pelo tempo. Seu rosto estava parcialmente coberto por um gorro escuro, puxado até quase os olhos, e uma barba por fazer sombreava suas feições. As roupas, embora visivelmente surradas, pareciam ter sido escolhidas com algum cuidado, camadas sobrepostas que o protegiam do frio de forma eficiente. Quando chegou sua vez de fazer o pedido, Luísa sentiu um impulso que não conseguiu explicar. 2 expressos duplos, por favor, pediu, surpreendendo a si mesma. Não era do seu feitio fazer caridade, não porque não quisesse ajudar, mas sua própria situação financeira era precária o suficiente para fazê-la pensar 2 vezes antes de qualquer gasto extra. Ao sair da cafeteria com os 2 copos fumegantes nas mãos, aproximou-se do homem. Ele não estava pedindo nada, não estendia a mão nem carregava nenhuma placa. Apenas estava ali, como se aquele pedaço de calçada fosse seu posto de observação do mundo. Com licença, ela disse, sua voz mais suave do que pretendia. Achei que você poderia querer um café. Está muito frio hoje. O homem ergueu os olhos e Luísa sentiu algo estranho no estômago. Não era o olhar vago ou perdido que esperava encontrar, mas sim um par de olhos castanhos intensos, alertas e, surpreendentemente inteligentes. Por um momento, teve a impressão de que ele podia ver através dela, como se suas camadas de proteção profissional, o blazer cuidadosamente escolhido, a maquiagem precisa, o cabelo perfeitamente arrumado, fossem transparentes. Obrigado, ele respondeu, sua voz rouca mas clara, sem o arrastar de palavras que ela inconscientemente esperava. Seus dedos roçaram os dela quando pegou o copo, e Luísa notou que, apesar do frio, suas mãos estavam quentes. Não há de quê, ela murmurou, já se virando para ir embora. Estava definitivamente atrasada agora, e Paula, sua chefe, não. Seria compreensiva com mais um atraso. Ei, ele chamou fazendo-a parar. Qual seu nome? Luísa hesitou. Não era sensato dar informações pessoais para estranhos, sua mãe sempre dizia, mas havia algo naquele olhar. Luísa, respondeu simplesmente, antes de se virar e caminhar apressadamente em direção à agência. O que ela não viu foi o sorriso que se formou nos lábios do homem enquanto ele observava sua figura se afastar. Nem notou quando ele tirou um telefone do bolso de seu casaco surrado, discando rapidamente um número. Encontrei, ele disse para alguém do outro lado da linha. E é exatamente como você disse que seria. O dia de Luísa na agência começou da pior maneira possível. Paula a esperava na entrada de sua sala, braços cruzados e expressão fechada. Sem dizer uma palavra, fez um gesto para que Luísa a seguisse para dentro.
Sabe quanto custa cada minuto de atraso para esta agência, Luísa? Paula perguntou, sua voz cortante como o vento frio lá fora. Sabe quantos profissionais competentes estão esperando uma oportunidade para ocupar sua posição? Luísa engoliu em seco, sentindo o café em seu estômago se transformar em ácido. Me desculpe, Paula, não vai acontecer novamente. Claro que não vai, Paula respondeu, um sorriso sem humor nos lábios, porque hoje é seu último dia aqui. O mundo pareceu parar por um momento. Como assim? A Mendonça Investimentos cancelou o contrato conosco esta manhã. Sem eles, precisamos fazer cortes. E você... Paula fez uma pausa dramática. Bem, você sempre foi substituível, não é mesmo? Luísa sentiu suas pernas fraquejarem. A Mendonça Investimentos era o maior cliente da agência, responsável por quase 40% do faturamento. Ela havia trabalhado incansavelmente na campanha deles nos últimos meses, muitas vezes virando noites, sacrificando fins de semana. Mas a campanha, todos os números indicavam que estava indo bem. As métricas de engajamento, o retorno do público... Aparentemente, Paula a interrompeu. O herdeiro da empresa não ficou satisfeito com nossa abordagem. Disse que faltava algo humano. Ela praticamente cuspiu a última palavra. Você tem até o fim do dia para limpar sua mesa. As horas seguintes passaram em um borrão de choque e incredulidade. Luísa mecanicamente guardou seus pertences em uma caixa de papelão. Algumas fotos, uma planta que mantinha na mesa, uma caneca preferida. Seus colegas evitavam olhar em sua direção, como se o desemprego fosse contagioso. Quando finalmente deixou o prédio, já era noite. A temperatura havia caído ainda mais, mas Luísa mal sentia o frio. Sua mente estava ocupada fazendo cálculos desesperados. Quanto tempo suas economias durariam? Como pagaria o aluguel do pequeno apartamento que mal tinha acabado de mobiliar? Tão perdida estava em seus pensamentos que quase trombou com alguém parado na calçada. Ao erguer os olhos, pronta para se desculpar, seu coração deu um salto. Era o homem da manhã, ou pelo menos parecia ser ele. Mas algo estava muito diferente. Gone were the worn-out clothes and the woolen cap. Instead, he wore an impeccably tailored suit that probably cost more than her monthly salary. His hair, now visible, was neatly styled, and his face was clean-shaven, revealing strong aristocratic features. But his eyes, those were the same intense brown eyes that had seemed to see right through her that morning. Olá, Luísa, ele disse, sua voz agora clara e confiante. Acho que te devo um café. Ela deu um passo para trás, sua mente lutando para processar o que estava vendo. Quem é você? Miguel Mendonça, ele respondeu simplesmente. E acho que precisamos conversar sobre o seu futuro na publicidade. Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Miguel Mendonça, o herdeiro da Mendonça Investimentos, o homem que acabara de destruir sua carreira, estava ali, sorrindo para ela, como se tivesse acabado de contar uma piada particularmente divertida. Caixa com seus pertences escorregou de suas mãos dormentes, espalhando seu conteúdo pela calçada. A caneca preferida rolou até parar nos pés elegantemente calçados de Miguel, quebrando-se em vários pedaços. Como sua carreira, como seus sonhos, como sua dignidade. Luísa encarava Miguel Mendonça, suas mãos tremendo não mais de frio, mas de uma raiva que crescia em seu peito como uma tempestade. Seus pertences estavam espalhados pela calçada. Fotos, documentos, memórias de 2 anos de trabalho árduo, reduzidos a uma bagunça patética aos pés do homem que acabara de destruir sua carreira. Foi divertido? Ela perguntou, sua voz trêmula de emoção contida. Brincar com a vida das pessoas assim te dá algum tipo de prazer? Miguel se abaixou para pegar uma foto que havia escapado da caixa. Nela, Luísa sorria ao lado de sua equipe após ganharem um prêmio por uma campanha particularmente bem-sucedida. Não era essa minha intenção, ele disse suavemente, estudando. A imagem. Não. Luísa riu, um som amargo que não combinava com seu rosto jovem. Então qual era? Se disfarçar de mendigo para quê? Para provar que pessoas como eu são idiotas o suficiente para acreditar em... Para encontrar alguém real, ele a interrompeu.
seus olhos encontrando os dela com uma intensidade desconcertante. Alguém que não estivesse interessado no meu dinheiro ou no meu nome. Luísa sentiu o gosto amargo da ironia em sua boca. E funcionou perfeitamente, não é? Você encontrou alguém tão real que acabou com o emprego dela no mesmo dia. Ela se abaixou para recolher seus pertences, ignorando quando ele tentou ajudar. Suas mãos se tocaram brevemente sobre uma caneta, e Luísa a puxou como se tivesse sido queimada. Me deixe explicar, Miguel pediu, dando um passo em sua direção. O cancelamento do contrato não tem nada a ver com você. Na verdade, ela o cortou, finalmente conseguindo colocar tudo de volta na caixa. Não importa, você conseguiu o que queria. Sua pequena experiência social foi um sucesso. Parabéns. Ela começou a se afastar, mas ele segurou seu braço gentilmente. Jante comigo, ele pediu, quase implorou. Me deixe explicar tudo, por favor. Por um momento, Luísa hesitou. Havia algo em seus olhos, a mesma coisa que a havia feito parar pela manhã para oferecer café a um estranho. Mas então, ela se lembrou do olhar de pena de seus colegas, da satisfação cruel no rosto de Paula, do peso da caixa em seus braços, o peso de uma carreira destruída. Não, ela respondeu simplesmente puxando seu braço. Já fui humilhada o suficiente por um dia. Enquanto se afastava, as lágrimas que havia segurado o dia todo finalmente começaram a cair. O som de seus saltos na calçada parecia marcar o ritmo de cada sonho despedaçado, cada esperança perdida. O que ela não viu foi Miguel tirando o celular do bolso mais uma vez. Precisamos conversar, ele disse para alguém do outro lado. Agora. O caminho para casa nunca pareceu tão longo. Cada pessoa que passava parecia olhar para ela com pena, como se pudessem ver o fracasso estampado em seu rosto. O metrô estava lotado como sempre, mas Luísa nunca se sentiu tão sozinha. Em seu pequeno apartamento, ela largou a caixa no chão e se deixou cair no sofá. As contas do mês estavam empilhadas na mesa de centro. Aluguel, luz, o financiamento do notebook que havia comprado para trabalhar em casa. Seu celular tocou várias vezes, mas ela ignorou. Provavelmente sua mãe, que já devia ter sabido da notícia. Em uma cidade como São Paulo, as más notícias viajavam na velocidade da luz. Foi então que ela notou algo diferente na caixa. Entre seus pertences, havia um envelope que ela não reconhecia. Com as mãos tremendo, ela o abriu. Dentro havia um cartão elegante com apenas algumas palavras escritas em uma caligrafia firme. Algumas vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. M. Anexado ao cartão estava um cheque com um valor que fez seus olhos se arregalarem. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos na agência. Luísa encarou o cheque por longos minutos, sentindo o papel fino entre seus dedos. Então, com um movimento deliberado, rasgou-o em pequenos pedaços. Seu celular tocou novamente. Dessa vez era um número desconhecido. Quando ela finalmente atendeu, a voz do outro lado a fez congelar. Senhorita Luísa, aqui é da Mendonça Investimentos. O senhor Miguel Mendonça gostaria de marcar uma reunião com você amanhã. O prédio da Mendonça Investimentos se erguia imponente contra o céu cinzento de São Paulo, suas janelas espelhadas refletindo as nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Luísa respirou fundo, ajustando o único terno que possuía, o mesmo que usara em sua primeira entrevista de emprego. Ela não sabia exatamente por que havia vindo. Talvez fosse curiosidade, talvez desespero, ou talvez apenas a necessidade de olhar nos olhos do homem que havia brincado com sua vida e dizer exatamente o que pensava dele. A recepcionista a conduziu até o último andar com uma eficiência fria. O escritório era exatamente como Luísa imaginava que seria. Elegante e minimalista, com uma vista de tirar o fôlego da cidade. Miguel estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, contemplando São Paulo como se fosse seu reino particular. Obrigado por vir, ele disse sem se virar. Não vim por você, Luísa respondeu, mantendo-se próxima à porta. Vim porque preciso entender. Ele finalmente se virou para encará-la, e Luísa sentiu seu coração dar um salto traidor. Sob a luz natural da manhã, seus olhos pareciam ainda mais intensos, quase dourados.
Sente-se, por favor. Ele gesticulou para uma das poltronas de couro. Prefiro ficar em pé. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Sempre na defensiva. Me deu um motivo para não estar. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que o fez parecer quase vulnerável. O cancelamento do contrato com a agência não teve nada a ver com você ou seu trabalho. Na verdade, foi exatamente o oposto. Ele pegou uma pasta de sua mesa e entregou a ela. Dentro havia relatórios, gráficos, números que Luísa conhecia de cor. Eram os resultados da campanha que ela havia desenvolvido. Seus números são impressionantes, ele continuou. Mas mais do que isso, sua abordagem é diferente. Humana, real. É exatamente o que precisamos aqui. Luísa folheava os documentos, sentindo uma mistura confusa de orgulho e desconfiança. O que está dizendo? Estou oferecendo a você o cargo de diretora de marketing da Mendonça Investimentos. Salário 3 vezes maior do que você ganhava na agência, benefícios completos, participação nos lucros. O ar pareceu sumir do ambiente. Luísa fechou a pasta com força, quase derrubando-a. Então é isso? Você destrói minha carreira, me humilha e agora acha que pode simplesmente me comprar? Não é isso. Não? Ela o interrompeu, sua voz tremendo de raiva. Então me explica. Me explica por que se disfarçou de mendigo. Me explica por que cancelou o contrato com a agência. Me explica por que está fazendo tudo isso. Miguel deu um passo em sua direção, mas Luísa recuou. Você quer saber a verdade? A verdade é que estou cansado. Cansado de pessoas que só veem o dinheiro, o nome, o poder. Quando te vi hoje de manhã, oferecendo café para um completo estranho sem esperar nada em troca. Pare, Luísa ergueu a mão. Não transforme um gesto simples de humanidade em algum tipo de teste moral. Eu não sou seu experimento social. Não, você não é. Ele concordou suavemente. Você é muito mais do que isso. O modo como ele disse aquelas palavras, com uma intensidade quase dolorosa, fez algo estremecer dentro dela. Por um momento, apenas um momento, Luísa permitiu-se ver além da raiva, e o que viu nos olhos dele a assustou ainda mais. Não posso aceitar o emprego, ela disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Por que não? Porque não confio em você, ela respondeu simplesmente. E nunca vou confiar. Ela se virou para sair, mas sua voz a deteve mais uma vez. E se eu pudesse provar que sou confiável? Luísa não se virou. Como? Jante comigo, uma vez. Se depois disso você ainda não confiar em mim, nunca mais a procuro. Ela deveria dizer não. Toda a fibra de seu ser gritava para ela sair dali e nunca mais olhar para trás. Mas havia algo em sua voz, uma nota de sinceridade que fazia seu coração traiçoeiro hesitar. Um jantar, ela disse finalmente, ainda sem se virar. E depois você me deixa em paz. Combinado. Quando a porta do elevador se fechou, Luísa finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela não sabia se chorava de raiva, de frustração ou de medo. Medo porque, apesar de tudo, uma pequena parte dela queria desesperadamente acreditar nele. O que ela não sabia era que, no momento em que deixou o prédio, seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez. Porque Miguel Mendonça tinha um segredo que mudaria tudo. O restaurante escolhido por Miguel ficava no topo de um dos prédios mais antigos do centro de São Paulo. Luísa se sentiu deslocada assim que entrou, consciente de seu vestido simples em meio ao luxo discreto do ambiente. O maître a conduziu até uma mesa afastada, onde Miguel já a esperava. Ele se levantou quando ela se aproximou e Luísa não pôde deixar de notar como ele parecia diferente. Não estava usando terno desta vez, mas sim uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Você veio, ele disse, como se tivesse esperado que ela desistisse. Eu sempre cumpro minhas promessas, ela respondeu, sentando-se. Ao contrário de algumas pessoas. Miguel aceitou a alfinetada sem protestar. O sommelier se aproximou com a carta de vinhos, mas antes que Miguel pudesse fazer a escolha, Luísa o interrompeu. Água, por favor. Preciso manter a mente clara esta noite.
Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. Sempre precavida, sempre realista, ela corrigiu. Então vai me contar por que realmente fez tudo isso? Miguel tomou um gole de sua própria água, como se buscasse as palavras certas. Meu pai morreu há 6 meses. Ele começou, sua voz baixa. Foi repentino, um aneurisma. Em 1 minuto ele estava fazendo planos para o futuro da empresa, no outro. Ele fez uma pausa, e Luísa viu verdadeira dor em seus olhos. Sinto muito, ela disse suavemente. Antes de morrer, ele me chamou no hospital. Sabe o que ele me disse? Miguel, eu construí um império, mas nunca construí uma vida. Ele passou 50 anos acumulando dinheiro, poder, influência, e no final percebeu que estava sozinho. E isso justifica brincar com a vida das pessoas? Não, ele admitiu. Não justifica, mas depois que ele morreu, comecei a perceber que estava seguindo o mesmo caminho. Todos à minha volta queriam algo, dinheiro, favores, status. Ninguém me via realmente. Então você decidiu se disfarçar de mendigo para encontrar alguém autêntico. Luísa completou, a ironia evidente em sua voz. Como um príncipe procurando sua Cinderela nas ruas de São Paulo. Não foi planejado, ele protestou. Eu realmente estava tentando entender como era ser invisível, ser ninguém. E então você apareceu, com aquele café e aquele sorriso. Pare! Luísa ergueu a mão. Não romantize um gesto básico de humanidade. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Mas não fizeram, ele insistiu. Passei 3 dias naquela calçada. Centenas de pessoas passaram por mim. Algumas jogaram moedas, outras desviaram o olhar. Você foi a única que parou, que me olhou nos olhos, que me tratou como um ser humano. O garçom chegou com os pratos que Miguel havia pedido antecipadamente, mas Luísa mal notou a comida elegantemente apresentada à sua frente. E por isso, você decidiu destruir minha carreira. Eu cancelei o contrato com a agência porque queria você trabalhando diretamente para mim, ele admitiu. Foi egoísta, eu sei. Mas quando vi seu trabalho, a forma como você conseguia captar a essência das pessoas em suas campanhas. Você não tinha esse direito, ela disse, sua voz tremendo. Aquele emprego era tudo que eu tinha. Você tem ideia do quanto lutei para chegar até lá? Do que sacrifiquei? Me deixe consertar isso, ele pediu, estendendo a mão sobre a mesa. Aceite o cargo na empresa. Você terá total liberdade criativa, recursos ilimitados. Luísa riu amargamente. Você realmente não entende, não é? Não é sobre o emprego, ou o dinheiro, ou as oportunidades. É sobre confiança. Como posso confiar em alguém que manipula pessoas como peças em um tabuleiro? Me dê uma chance de provar que sou mais que isso, ele implorou. Foi então que o celular de Luísa vibrou. Era uma mensagem de sua mãe, com um link para uma matéria de um blog de fofocas. O título fez seu sangue gelar. Herdeiro da Mendonça Investimentos visto com nova conquista. Golpe do baú ou marketing pessoal. A foto mostrava eles dois entrando no restaurante. O texto insinuava que ela havia seduzido Miguel para conseguir o cargo na empresa. Os comentários eram ainda piores. Luísa sentiu o jantar revirar em seu estômago. Sem dizer uma palavra, levantou-se e saiu correndo do restaurante, ignorando os chamados de Miguel. Na rua, a chuva que ameaçava o dia todo finalmente começou a cair. Mas ela mal sentiu as gotas geladas em seu rosto. Seu celular não parava de tocar. Ela reconheceu o número. Era Paula, sua ex-chefe, provavelmente querendo mais detalhes, sujos para espalhar pela agência. Quando finalmente chegou em casa, encharcada e tremendo, havia uma mensagem de voz em seu celular. Era de Miguel. Luísa, me desculpe. Eu juro que não sabia. Por favor, me deixe explicar. Ela deletou a mensagem antes que ele pudesse terminar. Encolhida em sua cama, abraçando os joelhos, Luísa se permitiu chorar todas as lágrimas que havia segurado. Os dias seguintes foram um pesadelo para Luísa. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo uma declaração, ex-colegas fingindo preocupação para conseguir fofocas, até mesmo algumas agências de publicidade interessadas em aproveitar sua nova visibilidade. Ela desligou o celular,
Fechou suas redes sociais e se escondeu em seu apartamento. As economias estavam acabando rapidamente e as contas continuavam chegando. O aluguel venceria em uma semana e ela não fazia ideia de como pagaria. Sua mãe ligou do interior, preocupada com as notícias que chegavam até lá. Filha, talvez seja hora de voltar para casa, ela sugeriu gentilmente. Você pode dar aulas de inglês aqui e recomeçar? Não, mãe, Luísa respondeu, engolindo o orgulho ferido. Não vou deixar que me vençam assim. Mas cada dia estava mais difícil manter essa determinação. As entrevistas de emprego que havia conseguido foram canceladas uma a uma. Ninguém queria se associar à golpista da Mendonça Investimentos, como os blogs a chamavam. Numa manhã particularmente difícil, ela decidiu enfrentar o mundo exterior. Precisava ir ao supermercado. Seu armário estava praticamente vazio. No caminho, passou pela cafeteria onde tudo havia começado. O lugar estava lotado como sempre. Pessoas apressadas entrando e saindo com seus copos de café. Foi quando ela o viu. Miguel estava parado do outro lado da rua, no mesmo lugar onde ela o encontrara naquela primeira manhã. Mas desta vez, ele não estava disfarçado. Usava um de seus ternos caros e segurava 2 copos de café. Seus olhares se encontraram através da rua movimentada. Por um momento, Luísa sentiu aquela mesma conexão inexplicável da primeira vez. Então, um grupo de executivos passou por ele, cumprimentando-o efusivamente, e a magia se quebrou. Ela deu meia volta e praticamente correu. De volta para casa, seu coração batendo descompassado. Ao chegar em seu apartamento, encontrou um envelope que alguém havia passado por baixo da porta. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Luísa, sei que você não quer me ver ou falar comigo, e tem todo o direito de se sentir assim. Mas preciso que saiba a verdade. A matéria no blog foi plantada por alguém que quer me atingir. Alguém que não quer que eu mude a forma como a empresa é administrada. Alguém que prefere que eu continue sendo o playboy irresponsável que todos esperam que eu seja. Descobri que Paula, sua ex-chefe, está envolvida. Ela forneceu informações sobre você, distorceu fatos, criou uma narrativa que servia aos interesses deles. Anexei provas do que estou dizendo. E-mails, mensagens, transferências bancárias. Sei que isso não desfaz o mal que causaram a você, mas talvez ajude a limpar seu nome. Não estou pedindo nada em troca. Apenas quero que você saiba que nunca foi minha intenção machucar você. Miguel. Luísa. Deixou os papéis caírem de suas mãos trêmulas. As provas eram irrefutáveis. Paula havia recebido uma quantia considerável para alimentar os blogs com histórias falsas sobre ela. Havia até um plano detalhado de como destruir sua reputação no mercado publicitário. Seu celular tocou. Ela havia religado apenas para falar com sua mãe. Era um número desconhecido. Quando atendeu, uma voz familiar fez seu sangue gelar. Ora, que hora se não é nossa pequena alpinista social? Paula disse, seu tom falsamente doce. Acho que precisamos conversar sobre certas informações que chegaram à minha mesa. Que tal um café? Luísa sentiu algo mudar dentro dela. A raiva, a humilhação, a dor. Tudo se transformou em uma determinação fria. Claro, Paula, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Acho que está mais que na hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Enquanto se preparava para sair, Luísa não sabia que estava caminhando direto para uma armadilha. Paula tinha mais um as na manga, um segredo que poderia destruir não apenas sua carreira, mas também a de Miguel. E em algum lugar da cidade, Miguel recebia uma ligação que o faria questionar tudo em que acreditava. O jogo estava apenas começando, e as apostas eram mais altas do que qualquer um deles imaginava. O café escolhido por Paula ficava em um shopping center movimentado no coração de São Paulo. Luísa chegou propositalmente 10 minutos atrasada, seu coração batendo forte contra o peito. Encontrou sua ex-chefe sentada em uma mesa discreta no fundo do estabelecimento, mexendo distraidamente em seu cappuccino. Que bom que pôde vir.
Paula sorriu, aquele mesmo sorriso falso que Luísa havia aprendido a temer nos últimos anos. Sente-se. Luísa permaneceu em pé. Prefiro que seja rápido. Sempre tão na defensiva. Paula suspirou teatralmente. Foi isso que te prejudicou desde o início, sabia? Essa sua resistência em jogar o jogo. Que jogo, Paula? O de destruir a vida dos outros por dinheiro? Paula riu, um som frio e calculado. Não seja ingênua, querida. Todo mundo tem um preço. O seu só era mais alto do que imaginávamos. Ela abriu sua pasta elegante e tirou um envelope grosso. Sabe o que tem aqui? A verdadeira história do seu encontro com Miguel Mendonça. Luísa sentiu um frio na espinha. Do que está falando? Você realmente achou que foi coincidência? Que ele estava ali naquela calçada por acaso? Paula deslizou uma foto sobre a mesa. Essa foi tirada 3 dias antes do seu encontro casual. A foto mostrava Miguel em uma reunião com Paula. Eles pareciam absortos em uma conversa séria, papéis espalhados sobre a mesa entre eles. Isso não significa nada, Luísa disse, mas sua voz tremeu levemente. Não? E que tal isso? Paula tirou mais fotos do envelope. Nelas, Miguel aparecia observando Luísa em diferentes momentos, saindo da agência, tomando café, almoçando com colegas. Ele estudou seus hábitos por semanas, sabia exatamente onde e quando te encontrar. Mundo pareceu girar ao redor de Luísa. Ela se apoiou na cadeira mais próxima, suas pernas repentinamente fracas. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Porque ele precisava de alguém como você. Alguém talentoso, sim, mas principalmente alguém puro. Paula praticamente cuspiu a última palavra. O conselho estava pressionando por mudanças na imagem da empresa. Miguel precisava provar que podia ser mais que o playboy irresponsável. Que você, com seu talento natural para marketing emocional, era perfeita para o papel. Luísa sentou-se finalmente, suas pernas não mais suportando seu peso. Então tudo foi planejado? Oh, nem tudo. Paula sorriu, aquele sorriso cruel que Luísa conhecia tão bem. Ele não planejou se apaixonar por você. Isso foi um desenvolvimento interessante. Você está mentindo, Luísa sussurrou, mas as fotos à sua frente contavam uma história diferente. Sou muitas coisas. Querida, mas mentirosa não é uma delas. Pergunte a ele sobre a reunião de 15 de julho. Pergunte sobre o projeto Cinderela. Paula se levantou, ajustando sua bolsa de grife no ombro. Ah, e tem mais uma coisa que você deveria saber. Ela se inclinou, sussurrando algo no ouvido. De Luísa. A cor abandonou o rosto da jovem publicitária. Você está blefando, Luísa disse, sua voz mal saindo. Sou muitas coisas, Paula repetiu, mas blefadora não é uma delas. A propósito, Miguel deve estar recebendo algumas informações interessantes sobre você neste exato momento. Ela saiu, deixando Luísa sozinha com as fotos e uma revelação que mudava tudo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Precisamos conversar agora. Luísa olhou para as fotos mais uma vez, seu coração partido em 1000 pedaços. Ela havia prometido a si mesma nunca mais ser manipulada, nunca mais ser usada. E ainda assim, com as mãos tremendo, ela digitou uma resposta. Não. Há mais nada para conversarmos, acabou. Quando saiu do shopping, a chuva havia recomeçado, mas Luísa mal sentiu as gotas geladas em seu rosto. As lágrimas que escorriam eram muito mais frias. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Miguel estava descobrindo uma verdade ainda mais devastadora sobre o passado dela. Uma verdade que mudaria tudo, não apenas entre eles, mas para toda a empresa Mendonça. Miguel encarava os documentos em sua mesa, seu mundo desmoronando à sua frente. A pasta que seu assistente havia acabado de entregar continha informações sobre Luísa que ele nunca poderia ter imaginado. Seu coração se recusava a acreditar, mas as evidências eram irrefutáveis. Isso foi verificado? Ele perguntou, sua voz rouca. 3 vezes, senhor, seu assistente respondeu.
Todos os documentos são autênticos. Miguel se levantou caminhando até a janela de seu escritório. A cidade se estendia abaixo dele, cinzenta e fria como seu humor. Como havia sido tão cego? Seu celular vibrou com uma mensagem de Luísa. Não há mais nada para conversarmos. Acabou. Ele quase riu da ironia. Ela provavelmente pensava que tinha descoberto seu segredo, quando, na verdade... A porta de seu escritório se abriu sem aviso. Paula entrou, seu sorriso de satisfação mal contido. Então, ela disse, já recebeu as informações? Miguel se virou lentamente. Por que agora? Porque você estava prestes a cometer um erro terrível. Ela respondeu, sentando-se sem ser convidada. Achei que deveria saber exatamente quem é Luísa Prado antes de entregar o controle do marketing da empresa para ela. E você não tem nada a ver com isso, claro, ele disse, sua voz carregada de sarcasmo. Apenas cumpri meu dever com a empresa, como sempre fiz. Miguel voltou a olhar os documentos. A foto de Luísa, muito mais jovem, ao lado de seu pai, chamou sua atenção novamente. A data o fazia questionar tudo. Por que ela nunca mencionou? Ora, Miguel, Paula sorriu. Você realmente acha que ela iria admitir que conheceu seu pai, que trabalhou para ele, que foi demitida por... Chega, ele a interrompeu bruscamente. Pode sair agora. Quando ficou sozinho novamente, Miguel afundou em sua cadeira, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Seu celular tocou. Era seu advogado. Senhor Mendonça, descobrimos mais algumas coisas sobre a senhorita Prado que o senhor precisa saber. Agora não. Ele cortou a ligação. Pegou seu celular pessoal olhando a última foto que tinha de Luísa, tirada discretamente naquela primeira manhã, quando ela lhe ofereceu café. Seus olhos eram tão sinceros, seu sorriso tão genuíno. Como poderia ter sido tudo uma mentira? A chuva começou a cair com mais força, transformando a vista de sua janela em um borrão cinzento. Em algum lugar da cidade, Luísa provavelmente estava pensando o pior dele. E ele não podia culpá-la, não depois de descobrir como seu pai a havia tratado anos atrás. Seu interfone tocou. Senhor Mendonça, sua irmã está aqui. Mande-a entrar. Marina entrou como um furacão em seu escritório, seus saltos ecoando no piso de mármore. O que você fez? Oi para você também, maninha. Não me venha com ironias, Miguel. Acabei de falar com Luísa. Ele se endireitou na cadeira. Você o quê? Ela está arrasada. Acha que você a usou, que planejou tudo desde o início? E você acha que ela não fez o mesmo? Ele perguntou amargamente, empurrando os documentos para sua irmã. Marina os folheou rapidamente, seu rosto mudando de expressão conforme lia. Meu Deus, você já falou com ela sobre isso? Como? Ela não atende minhas ligações, não responde mensagens. Então vai atrás dela, Marina exclamou exasperada. Pelo amor de Deus, Miguel, vocês dois estão sofrendo por mal-entendidos. Não são mal-entendidos, Marina. São segredos, mentiras. Como posso confiar nela depois disso? E como ela pode confiar em você? Sua irmã rebateu. Você também. Não foi exatamente honesto, foi? Miguel passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada decisão errada que havia tomado. O que você sabe que eu não sei? Ele perguntou finalmente. Marina suspirou, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Muita coisa, mas não sou eu quem deve contar. Vai atrás dela, Miguel, antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Ela está planejando deixar São Paulo, hoje à noite. Miguel sentiu seu coração parar por um momento. Para onde? Não sei, mas ela vendeu praticamente tudo o que tinha. Comprou uma passagem só de ida. Ele não esperou sua irmã terminar. Pegou seu casaco e correu para a porta. Miguel, e Marina chamou. Há mais uma coisa que você precisa saber sobre aquela foto com papai. Mas ele já havia saído, deixando sua irmã sozinha no escritório com um segredo que poderia mudar tudo se ele chegasse a tempo de ouvi-lo. O pequeno apartamento de Luísa parecia ainda menor com as caixas empilhadas por todos os lados. Ela havia vendido a maioria dos móveis, mantendo apenas uma mala com roupas e outra com seus objetos mais pessoais. O resto seria doado. Sentada no chão, ela folheava um álbum de fotos antigo. Suas mãos pararam em uma página específica.
Uma foto dela aos 18 anos, recém-chegada a São Paulo, os olhos brilhando de esperança e sonhos. Ao seu lado, um homem mais velho sorria paternalmente. Me desculpe, Sr. Mendonça, ela sussurrou para a imagem. Eu deveria ter contado a verdade ao seu filho. O som de passos no corredor a fez congelar. Eram passos decididos, familiares. Seu coração começou a bater mais forte. A campainha tocou. Luísa, eu sei que você está aí. Por favor, abra. A voz de Miguel soava diferente. Havia um tom de urgência que ela nunca tinha ouvido antes. Vá embora. Ela respondeu, sua voz tremendo. Não temos mais nada para conversar. Temos sim. Sobre meu pai. Sobre você. Sobre tudo. Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. Então ele já sabia. Como descobriu-os? Ela perguntou através da porta fechada. Os documentos chegaram hoje. A foto de vocês dois. Por que nunca me contou que conheceu meu pai? Que trabalhou para ele? Luísa encostou a testa na porta, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Porque ele me fez prometer nunca contar. Por quê? Abra a porta, Luísa. Uma nova voz se juntou à conversa. Marina. Ele precisa saber a verdade. Toda a verdade. Luísa hesitou. Marina havia sido a única pessoa da família Mendonça que realmente a conhecia, que sabia toda a história. Com mãos tremendo, ela finalmente destrancou a porta. Miguel entrou. Primeiro, seus olhos imediatamente capturando os sinais de sua partida iminente. As caixas, as paredes vazias, a mala pronta ao lado da porta. Você está mesmo indo embora, ele disse, não como uma pergunta. Não tenho mais nada que me prenda. Aqui. Marina entrou logo depois, carregando uma pasta antiga. Acho que está na hora de vocês dois saberem exatamente o que aconteceu há 7 anos. Ela abriu a pasta e tirou uma carta amarelada pelo tempo. A caligrafia firme era inconfundível. Ricardo Mendonça, pai de Miguel. Papai escreveu isso. Uma semana antes de morrer, Marina explicou. Era para ser entregue a você, Miguel, mas algumas pessoas acharam melhor guardar. Miguel pegou a carta com mãos levemente trêmulas. Seus olhos correram pelas palavras, sua expressão mudando, a cada linha. Não, ele sussurrou. Isso não pode ser verdade. É verdade, Luísa confirmou suavemente. Seu pai me deu meu primeiro emprego quando cheguei a São Paulo. Ele pagou meus estudos, me orientou. Foi como um segundo pai para mim. Mas então Paula descobriu, Marina completou, e usou a informação para chantagear papai. Se ele não demitisse Luísa, ela revelaria que eu era sua filha. Miguel completou, sua voz mal saindo, que papai teve um caso anos antes de conhecer mamãe, que você, Luísa, você é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa abraçou os próprios braços, como se tentasse se proteger da dor que via nos olhos de Miguel. Eu nunca soube, ela disse suavemente. Seu pai nunca me contou. Ele apenas me chamou um dia, me demitiu sem explicações e me fez prometer nunca mais procurar a família Mendonça. Eu só descobri a verdade quando Marina me procurou meses depois. Por isso você nunca me contou, Miguel disse, compreensão dolorosa em sua voz. Por isso reagiu tão mal quando descobriu quem eu era? Eu não podia, Luísa soluçou. Como eu poderia dizer que era sua irmã depois de começar a sentir? Ela não completou a frase, mas não precisava. O horror da situação estava estampado no rosto de ambos. Então, aquele dia na cafeteria, Miguel disse lentamente, quando você me ofereceu café, eu realmente não sabia que era você, Luísa confirmou. Você se parecia tão pouco com as fotos que eu tinha visto. E depois, quando descobriu, era tarde demais. Eu já estava apaixonada, ele completou, a palavra soando como uma sentença de morte. Marina observava os dois, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Há mais, ela disse suavemente, muito mais. E vocês precisam saber tudo antes que seja tarde demais. Marina tirou outro documento da pasta. Um teste de DNA amarelado pelo tempo. Encontrei isso no cofre do papai junto com a carta, ela explicou.
Ele fez o teste em segredo, logo depois que Luísa começou a trabalhar na empresa. Miguel pegou o papel com mãos trêmulas. Seus olhos correram pelos números e termos técnicos até chegarem à conclusão. Negativo, ele leu em voz alta. O teste deu negativo. Luísa sentiu suas pernas fraquejarem. Marina rapidamente a ajudou a se sentar. Mas como? Luísa perguntou, sua voz mal saindo. A história da minha mãe era verdade pela metade, Marina explicou gentilmente. Sua mãe realmente trabalhou para papai. Eles realmente tiveram um relacionamento. Mas você não era filha dele. Então por quê? Miguel perguntou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Por que todo esse segredo? Por que afastar Luísa da empresa? Porque Paula descobriu o teste, Marina respondeu, e ameaçou revelar não apenas o caso antigo, mas também que papai havia investigado secretamente uma funcionária. O escândalo teria destruído a reputação da empresa, então ele fez a única coisa que achou que podia fazer. Me afastou, Luísa completou, compreensão dolorosa em sua voz. Para me proteger do escândalo, para proteger a todos. Ele nunca se perdoou, Marina continuou. Por isso escreveu a carta, por isso deixou todas as provas. Ele queria que a verdade fosse conhecida depois que ele... Ela não completou a frase. Não precisava. Miguel se aproximou de Luísa lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Então não somos... Não, ela confirmou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não somos irmãos. O alívio que sentiu com essa confirmação a fez se sentir culpada. Todas aquelas noites em claro, torturando-se com a ideia de estar apaixonada pelo próprio irmão. Mas isso não muda nada, ela disse rapidamente, levantando-se. Você ainda mentiu para mim. Ainda planejou nosso encontro, me manipulou. Não, Miguel a interrompeu. Não planejei. Paula mentiu sobre isso também. Ele tirou o celular do bolso e mostrou uma série de mensagens entre ele e sua irmã. Foi ideia da Marina. Ela sabia que eu estava me afundando depois da morte do papai, que estava perdendo o rumo. Me convenceu a fazer algo diferente, a tentar ver o mundo de outra perspectiva. O disfarce de morador de rua, Luísa compreendeu. Sim, mas encontrar você, isso foi destino, Luísa. O único momento verdadeiramente honesto em toda essa história. Ele deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Como posso acreditar em você? Como posso confiar depois de tudo? Porque ele está dizendo a verdade. Uma nova voz se juntou à conversa. Paula estava parada na porta do apartamento que haviam deixado entreaberta. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava sinais de cansaço e... arrependimento? O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, sua voz dura. Vim confessar, Paula respondeu, entrando no apartamento. Vim contar toda a verdade antes que seja tarde demais. Ela tirou um envelope da bolsa. Mais documentos, mais segredos. Ricardo, Mendonça não era apenas meu chefe. Ela começou. Ele era meu irmão. O choque da revelação fez todos se calarem. Por isso você sempre teve tanto poder na empresa, Marina compreendeu. Por isso papai nunca te demitiu, mesmo quando eu cometi o pior erro da minha vida. Paula completou. Quando deixei meu ciúme, minha amargura, destruir a vida de uma inocente. Ela se virou para Luísa. Eu vi como meu irmão te tratava, como uma filha, a filha que eu nunca pude ser para ele. Então, quando descobri sobre o caso antigo, sobre a possibilidade de você ser realmente sua filha, você usou a informação para me afastar, Luísa concluiu. Sim. E quando ele descobriu que você não era sua filha, mas manteve o segredo, mesmo assim eu fiquei furiosa. Usei isso também contra ele. Lágrimas escorriam pelo rosto de Paula agora. E quando Miguel começou a se aproximar de você, quando vi que a história poderia se repetir, eu não podia permitir. Não podia deixar que mais uma vez alguém que eu considerava uma intrusa se infiltrasse na família. Então você plantou todas aquelas histórias, Miguel disse. Manipulou a todos nós. Sim, Paula admitiu. E agora percebo que me tornei exatamente o tipo de pessoa que meu irmão mais desprezava. Ela se aproximou de Luísa, estendendo o envelope. Aqui está tudo.
todas as provas das minhas manipulações, todas as mentiras que contei. Faça o que quiser. Com isso, eu aceito as consequências. Luísa pegou o envelope com mãos tremendo, mas não o abriu. Por que agora? Ela perguntou suavemente. Porque percebi que estou fazendo exatamente o que acusei Ricardo de fazer, guardando segredos que não são meus, manipulando vidas que não tenho o direito de manipular. Paula se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Miguel, por ter encontrado alguém que te vê pelo que você é, não pelo que possui. Não cometa o mesmo erro que ele cometeu. Não deixe que mentiras e segredos destruam algo verdadeiro. Com essas palavras, ela saiu, deixando um silêncio pesado no apartamento. Miguel se virou para Luísa, que ainda segurava o envelope fechado. E, agora? Ele perguntou suavemente. Luísa olhou para sua mala pronta, para as caixas empilhadas, para os documentos em suas mãos, todas as verdades e mentiras que haviam construído e destruído suas vidas. Agora, ela disse lentamente, acho que precisamos conversar, de verdade desta vez. Marina sorriu discretamente, pegando sua bolsa. Vou deixar vocês conversarem, ela disse, dirigindo-se à porta. Mas antes, ela tirou mais um envelope da pasta. Há mais uma coisa que vocês precisam ver. Marina entregou o último envelope. Para Miguel, suas mãos tremendo levemente. Papai deixou isso especificamente para este momento, para quando vocês dois finalmente descobrissem toda a verdade. O envelope estava selado com o timbre oficial da Mendonça Investimentos. Miguel o abriu cuidadosamente, revelando uma carta e um conjunto de documentos legais. Meu querido filho, ele começou a ler em voz alta, sua voz embargada com a emoção de ver a caligrafia do pai novamente. Se você está lendo esta carta, significa que finalmente descobriu a verdade. Sobre Luísa, sobre Paula, sobre todos os segredos que mantive por tanto tempo. Significa também que, de alguma forma, o destino aproximou vocês dois, exatamente como eu sempre soube que aconteceria. Quando conheci Luísa, vi nela a mesma determinação que sempre admirei em você. A mesma força interior, o mesmo brilho nos olhos quando fala sobre seus sonhos. Ela me lembrava tanto de sua mãe quando jovem, não pela aparência, mas pela essência. O teste de DNA que fiz não foi apenas para confirmar se ela era minha filha. Foi porque, desde o primeiro momento, desejei que ela fizesse parte de nossa família, de uma forma ou de outra. Os documentos que acompanham esta carta são meu último ato como presidente da Mendonça Investimentos. É meu testamento empresarial, por assim dizer. Nele deixo instruções específicas sobre a futura liderança da empresa. Miguel, você sempre foi mais que um empresário. Você tem um coração que eu, infelizmente, sufoquei em nome dos negócios. Luísa tem a visão que nossa empresa precisa, a capacidade de enxergar pessoas além dos números. Juntos, vocês podem transformar a Mendonça Investimentos em algo maior que um império financeiro. Podem torná-la um lugar onde pessoas e lucros não são mutuamente exclusivos. Por isso, minha última decisão como presidente é esta. A empresa só poderá ser completamente transferida para seu comando, Miguel, quando você encontrar alguém que compartilhe não apenas da visão empresarial, mas da visão humana que tanto nos faltou ao longo dos anos. Olhando para Luísa naquele primeiro dia, eu soube que ela seria essa pessoa. Não porque eu desejava que fosse minha filha, mas porque vi nela tudo o que nossa empresa, e você, meu filho, precisava. Me perdoe pelos segredos. Me perdoe por não ter sido forte o suficiente para enfrentar Paula, para defender a verdade. No fim, minha covardia quase destruiu algo precioso antes mesmo que pudesse começar. Marina ficou encarregada de guardar estas informações até o momento certo. Ela sempre foi a mais sábia entre vocês. Soube esperar, observar, guiar vocês, até este momento sem interferir diretamente. O futuro da empresa agora está em suas mãos, de vocês dois. Não cometam os mesmos erros que cometi. Não deixem que medo e orgulho destruam algo verdadeiro. Com amor, Ricardo Mendonça.
Miguel deixou a carta cair sobre a mesa, suas mãos tremendo. Luísa estava paralisada, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele sabia, ela sussurrou. Desde o início ele sabia que isso aconteceria. Não exatamente, Marina corrigiu suavemente. Ele esperava. Papai sempre foi um estrategista brilhante, mas até ele não poderia prever os detalhes. O café naquela manhã, o disfarce, tudo isso foi destino. Ou livre-arbítrio, Miguel disse, sua voz rouca de emoção. Ele se virou para Luísa, seus olhos procurando os dela. Nós escolhemos, Luísa. Em cada momento, cada decisão, escolhemos seguir nossos corações, mesmo quando tudo parecia conspirar contra nós. Ele pegou os documentos legais, estudando-os rapidamente. Está tudo aqui, ele disse surpreso. O plano de reestruturação da empresa, a divisão de responsabilidades, até mesmo uma proposta para um novo departamento de responsabilidade social. Exatamente o que você queria implementar, Luísa completou suavemente. O que nós dois sonhamos em fazer. Marina observava os dois com um sorriso gentil. Existe mais uma coisa que vocês precisam ver, ela disse, pegando um último documento da pasta. Algo que vai finalmente colocar todos os fantasmas do passado para descansar. O papel que ela segurava tinha o timbre de um laboratório conhecido. Era outro teste de DNA, mas este era diferente. A data era de apenas uma semana atrás. O que é isso? Miguel perguntou confuso. A prova final, Marina respondeu. A prova de que algumas coisas são maiores que coincidências, maiores que planos elaborados. Algumas coisas são simplesmente destino, Luísa completou, pegando o documento com mãos tremendo. O novo teste de DNA revelava algo extraordinário, algo que finalmente explicava todas as conexões, todas as coincidências que haviam aproximado Miguel e Luísa. Não é possível, Miguel sussurrou olhando os resultados. É mais que possível, Marina sorriu. É verdadeiro. Você e Luísa não são irmãos, mas compartilham um ancestral comum, uma tataravó, Maria Augusta Mendonça, que teve 2 filhos de casamentos diferentes. Um deles deu origem à nossa linhagem, o outro, a minha, Luísa completou maravilhada. Por isso seu pai sentiu aquela conexão imediata comigo. Por isso todos esses acontecimentos pareciam tão predestinados, Miguel concluiu. Não porque alguém planejou, mas porque de alguma forma o sangue dos Mendonça encontrou seu caminho de volta para casa. Marina pegou sua bolsa, preparando-se para sair. Acho que vocês têm muito o que conversar, ela disse suavemente. E desta vez, sem segredos, sem meias-verdades. Apenas o que é real. Quando a porta se fechou atrás dela, Miguel e Luísa se encontraram sozinhos, cercados por papéis que contavam a história de suas vidas. Uma história muito maior e mais antiga do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Então, Luísa disse após um longo momento de silêncio, o que fazemos agora? Miguel deu um passo em sua direção, seus olhos nunca deixando os dela. Agora? Agora começamos de novo, do jeito certo desta vez. Ele estendeu a mão, como se quisesse tocá-la, mas parou a meio caminho. Se você quiser. Luísa olhou para a mala ao lado da porta, para as caixas empilhadas, todos os seus planos de fuga, de recomeço em outro lugar. Então olhou para Miguel, para o homem que havia conhecido naquela manhã fria, sentado na calçada com um copo vazio nas mãos. Sabe, ela disse, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Acho que conheço um ótimo café aqui perto. O que acha de tomarmos um cappuccino e conversarmos sobre o futuro? Miguel sorriu, aquele mesmo sorriso que a havia cativado desde o primeiro momento. Só se você me deixar pagar desta vez. Nem pensar. Ela riu pegando sua bolsa. Ainda me deve aquele primeiro café. Quando saíram do apartamento, a chuva havia finalmente parado. O sol começava a romper entre as nuvens, pintando a cidade com uma luz dourada que parecia promissora. Na cafeteria, sentaram-se na mesma mesa onde tudo havia começado. O barista os reconheceu, sorrindo discretamente enquanto preparava seus pedidos. Para onde você iria? Miguel perguntou suavemente, olhando para ela por cima de sua xícara. Não importa mais, Luísa respondeu honestamente.
Acho que finalmente encontrei meu lugar. Seus dedos se tocaram levemente sobre a mesa, não por acidente desta vez, mas por escolha. E naquele momento, com o aroma de café fresco no ar e o sol de São Paulo brilhando através das janelas, ambos souberam que algumas histórias não precisam de grandes gestos ou reviravoltas dramáticas. Às vezes, tudo o que precisamos é de um café quente, um coração aberto e coragem suficiente para dar uma segunda chance ao amor. Mesmo que ele chegue disfarçado, mesmo que traga consigo segredos centenários e coincidências impossíveis. Porque no final não importa quanto tempo levamos para encontrar nosso caminho de volta para casa. O que importa é que quando finalmente chegamos lá, reconhecemos o lugar como nosso. E assim, em uma manhã comum em São Paulo, entre xícaras, de café e sorrisos cúmplices, duas almas que sempre estiveram destinadas a se encontrar, finalmente encontraram seu recomeço. Não como herdeiros de um império, não como peças em um jogo de poder, mas simplesmente como duas pessoas que escolheram ver além das aparências e acreditar na magia dos novos começos. Semanas depois, quando a nova diretoria da Mendonça Investimentos foi anunciada, ninguém se surpreendeu ao ver Miguel e Luísa lado a lado na foto oficial. O que surpreendeu foram as mudanças que implementaram juntos: programas sociais, políticas humanizadas, uma nova forma de fazer negócios que honrava tanto o legado dos Mendonça quanto a visão de um futuro mais justo e compassivo. E se alguém notou que o CEO e a nova diretora de marketing sempre tomavam café juntos todas as manhãs, na mesma cafeteria de esquina, bem. Algumas histórias são simplesmente destinadas a ter um final feliz, mesmo que comecem com um gesto simples de bondade em uma manhã fria de inverno.